4, 3, 2, 1. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Prensa Podcast, o podcast da Prensa de Babel. Eu sou a Camila Halpe Eu sou Vitor Viana. e no episódio de hoje nós vamos falar sobre direito imobiliário e direito do consumidor. Além de outros temas relevantes, muito importantes Com aí, certeza vai rolar principalmente outros temas, porque ele gosta nesse verão. de levar a conversa adiante sobre o direito, né? Isso aí. Para tratar desse assunto, a gente está recebendo aqui nos estúdios da Búzios Digital o advogado João Rafael Fontinelles. Formado pela Universidade Veiga de Almeida, especialista em direito imobiliário e processo civil, além de ter atuado como chefe de gabinete parlamentar e ocupar os cargos de secretário municipal de Ciência e Tecnologia, de Educação, Desenvolvimento Social e Renda e subsecretário municipal de Fazenda aqui em Búzios. Tinha esquecido desse É currículo verdade, o enorme currículo do João dele já é, Rafael, né? ele é jovem. É muito jovem, a gente se conhece já há mais de 10 anos, né? É Acho que é verdade. mais, Acho que é hein? mais que isso, bem mais. Seja bem-vindo, João Rafael, ao nosso podcast. Vamos bater esse papo hoje, né? Sim, obrigado pelo convite. Eu tenho um carinho enorme por vocês, pelo trabalho. Já, como você falou, 10 anos, né? Uma história. Acho que é mais, hein? É Acho que é mais. mais. Acho Mas que é não vamos mais. deixar 10 que Vamos aí deixar não parece 10 que a que gente tá parece tão que é mais velho. jovem. Uma história de vida, de trabalho e de admiração, né, que eu tenho É por verdade, é vocês. mútuo. Assim, acho que eu sempre falo que o Fernando Henrique disse uma frase que eu levo que é: quem não tem competência não se estabelece, né? Assim, então, assim, vocês, ao longo desses anos demonstraram competência, trabalho, seriedade. É. A gente viu muitos meios de comunicação Sim. virem e vocês estão só se mantendo e crescendo e ganhando cada vez mais credibilidade. Assim, acho que um trabalho bem diferenciado assim dos outros, assim. E nós E por podemos falar isso, mesmo do seu É trabalho, mesmo verdade. da sua carreira Referência como, pra como gente. advogado. Quando a gente conheceu você, estudante de sim, direito. É, verdade, verdade. A gente conheceu verdade. ele de estudante de É direito. verdade. Antes da gente começar nosso bate-papo de fato, eu preciso lembrar vocês que a gente está gravando esse podcast aqui nos estúdios dos nossos parceiros da Búzios Digital. E o podcast tem a produção da Prensa de Babel, que você Sim. já conhece há algum tempo, e a parceria luxuosa da Cervejaria Búzios, que tem aqui apoiado o nosso jornalismo há bastante Nós tempo, vamos tanto na experimentar uma hoje prensa aqui. quanto aqui no podcast. E com isso a gente consegue ampliar esse debate e manter esse programa no ar. E aquele convite para você se inscrever no canal, ativar as notificações, acompanhar também os outros episódios que já estão disponíveis aqui. Você rola aqui para baixo, você vai encontrar um monte de Já temas e tem os bastante cortes, coisa. né? A gente faz depois aqueles cortes que ficam lá no Instagram. Não fiquem no Instagram, porque Instagram é um corte, é uma parte. Tu tem que ver a entrevista inteira. Vamos lá? Vamos começar. Vamos começar Vamos então. começar. Vou começar com o Rafael. Fala um pouquinho de você pra gente. Sempre é importante, né? A Camila leu aqui teu currículo aqui, mas isso É, não te limita. é Isso verdade. você é mais do que isso, né? Olha, Vitor, assim, difícil a gente falar da gente, né? Mas eu nasci na cidade de São Gonçalo, que é uma cidade hoje até conhecida por uma má fama, né? Assim, pelas Sim. questões de violência, Um enfim, dos maiores municípios do nosso estado. do estado, né? Assim, eu vim morar em Búzios com 14 anos de idade. Na época, meu pai veio abrir um comércio aqui, que era até um comércio bem conhecido, que existe até hoje, né? Na época ela já era DGM, agora passou a ser Novo Lar. Enfim, e eu me lembro que, acho que quando eu tinha 18 anos, eu já vinha, assim, né, tendo algumas discussões com ele em relação à administração do negócio, mas sempre respeitei a posição dele como sendo uma pessoa que construiu. Enfim, e aí eu tive a oportunidade na época de ser convidado para ser assessor parlamentar. Na época o vereador era João Caíro, acho que foi nessa época que a gente se conheceu. Foi, é isso aí. E Verdade. aí ali eu fui buscando, né, um caminho dentro de um caminho ali político, né, de um trabalho assessorando ele. Depois tive a oportunidade de trabalhar no governo na época com o André, né? E depois aquele último pedaço que o Henrique ficou ali, acho que de um ano, enfim. E foi assim, uma experiência muito importante para mim, para minha carreira, para minha Só um vida. parênteses, o desejo pelo direito começou lá como assessor parlamentar? Na verdade, eu no ensino médio, Uhum. eu tinha um sonho de ser policial. Um E aí sonho bem de eu, garoto, né? é, e eu tenho um tio que ele é policial federal aposentado. E eu sempre conversava muito com meu tio e meu tio tinha se formado em direito.
E a história do meu tio é uma história meio bonita, porque meu tio trabalhava numa padaria e casou com a irmã do meu pai. E aí a minha tia era professora, estimulou ele a estudar. Meu tio se formou em Direito, passou no concurso para policial civil, em primeiro Sim. lugar. Foi o primeiro colocado da polícia no Rio. E no teste físico, meu tio teve uma câimbra e não conseguiu passar na prova. Aí meu tio foi a Brasília, na época ele disse que ele pegou um ônibus do Rio, isso na década de 70, pegou um ônibus, foi a Brasília fazer um concurso da Polícia Federal. Aí passou no concurso e virou policial. Eu sempre conversei muito com ele, tive muita admiração, né, assim, pela pessoa dele. E aí eu vi na época que tinha um concurso para policial civil do Rio de Janeiro que admitia o ingresso com o ensino médio. E aí eu me lembro que eu mais 3 colegas da escola, a gente pegou a prova pra gente ver como é que eram as perguntas e tal, pra gente começar a estudar, e a gente viu que tinha uma parte que caía, que eram perguntas de direito. Aí a gente falou, cara, por que a gente não faz faculdade de direito? Porque a gente vai facilitar pra gente fazer o concurso. Fazer o outro concurso que é mais... Exatamente. Aí a gente, Tinha um plano, né? nós, acho que foi eu mais 3 meninos, a gente entramos na faculdade juntos. Um deles, inclusive, hoje é policial. Outros 2 viraram advogados e a gente começou a carreira ali de estudar direito, e ao longo do processo da formação você começa a mudar de opiniões, né? De opinião. Eu cheguei a fazer concurso para ser policial, fui admitido, fui convocado para ser policial em São Paulo, policial civil, e eu acabei não indo. Já não era mais, ali já tinha descoberto outro caminho para você. Acontece isso, né? A gente às vezes vai por um caminho, mas ele se abre e fica maior do que a gente tinha imaginado. Sim. E eu hoje, né, assim, não me enxergo fazendo nenhum outro tipo de trabalho dentro da área do direito. Já tive ainda, às vezes penso em prestar concurso para admissão para o serviço extrajudicial, para, por exemplo, assumir um cartório, que é algo que eu tenho bastante assim, vínculo, né? Mas eu vejo hoje que se eu puder falar, né, sobre vocação ou sobre uma finalidade da minha vida, da minha existência enquanto ser humano hoje nesse planeta, nessa terra, é ajudar pessoas a lutar pelo direito delas. E eu sempre ajo, né, assim, com o meu coração. Sempre digo que acaba sendo um problema para mim, porque ao invés de eu tratar uma situação de alguém só como um processo, como um número, eu trato como sendo a vida de alguém que poderia ser a minha. Sim. E tem noite que eu não durmo. Eu fico preocupado. Eu tenho diversas situações. Por exemplo, ontem eu fui atender um cliente que ele estava com um prazo de 24 horas para a casa dele ser demolida. Assim, eu não estou falando de um celular que a pessoa comprou. É a habitação, é a vida dele. Uma Vida. casa é uma vida, né? Entende? Então, assim, eu tenho a minha casa, eu tô tranquilo. Por que eu tô preocupado com a casa dele? Acho que, assim, se for pensar, assim, por uma questão divina, acho que foi um atributo que Deus me deu, que é realmente ter esse sentimento de justiça, né? Assim, é interessante que eu tenho um grande amigo que é advogado, e uma vez a gente estava numa festa, né? E a gente estava lá conversando, ele tinha uma estátua que foi feita pelo Gilmar, Sim. que é a deusa Justitia, né? Que é a deusa que a gente conhece com a espada. A espada, a venda nos olhos. E ele falou assim, ele conversando comigo, ele falou assim, Rafael, você é o único advogado que eu conheci na minha vida. Eu falei, cara, você é advogado igual a mim. Ele, não, mas eu nunca vi ninguém lutar pelas pessoas como você. Você luta com o seu coração, com a sua vida, com a sua alma. E eu vou te dar aquela estátua de presente. Que bonito, cara. E eu ri assim, fiquei brincando, né? Na hora, achei engraçado. No outro dia, ele com o filho dele de 4 anos e a estátua na caçamba do carro dele, que ele tem uma caminhonete. É, porque o Gilmar é conhecido por fazer estátuas muito grandes. Muito né? grande. Eu fiquei imaginando qual será o tamanho da estátua. A estátua acho que tem mais de 2 metros de altura. Sim. É uma estátua linda, assim, né? E é uma representação disso, mano, né? Assim, legal, se você perguntar o que eu sou, quem eu sou uma pessoa comum, com defeito, com qualidade. Mas a admiração que eu tenho por mim é algo que me destaca em mim. É esse meu desejo de lutar pelas pessoas, pelo direito delas. Às vezes próprio final de semana passado, eu conheci uma pessoa que falou, eu fiz direito, mas eu não quis ser advogado. Porque eu nunca defenderia uma pessoa que fez algo de errado. Eu falei, cara, mas ela tem também o direito de ter um julgamento justo. Com certeza.
Acho que as pessoas acabam confundindo isso, né? Não importa se a pessoa é culpada ou inocente. Às vezes ela é culpada, mas ainda assim ela tem direito a um julgamento justo, né? Sim. A uma pena justa. A pessoa Mesmo que ela seja confunde culpada. justiça com Com justiçagem. justiçamento. Justiçamento. Senão a gente não precisa de advogado para nada, Não, né? não precisa de Constituição, de leis e de tribunal para julgar as pessoas, claro. Exatamente. A gente tanto, né, discute, por exemplo, ditadura militar, e aí algumas pessoas vêm com um discurso de ódio, vêm algumas com um discurso ideológico, outras com um discurso bem racional, de que excessos foram cometidos, injustiças foram cometidas. Por exemplo, o habeas corpus foi suspenso na época. Assim, não estou fazendo nenhum juízo de valor, pedindo opinião, mas assim, é a necessidade de haver realmente um julgamento justo e que haja, mas como a gente estava falando antes aqui, né, haja um cumprimento da vontade popular, da vontade do povo. Porque o povo é o soberano, o povo que é de nós é que vai nascer o que a gente vai interpretar como sendo certo ou errado. E mesmo que, né, nesse tempo presente seja falho, é uma evolução né? Porque a gente pega hoje, a nossa democracia é muito melhor do que era do passado. Nossas leis vão melhorando porque a gente vai evoluindo com o tempo. Algumas leis que caem em desuso, né? Assim, não é um processo de construção que vai acompanhando o próprio crescimento da humanidade também. Sim, exatamente. Quando você pensa em justiça, né? Assim, você pensa como eu falei, da deusa com uma espada, força, poder, mas na verdade justiça vem de uma ideia de ajustar e tudo estar no seu devido lugar. Por esses dias eu dei um exemplo, um amigo, eu estava conversando com ele, e aí a gente estava no carro, eu falei assim, cara, olha essa estrada. Você já imaginou se no meio dessa estrada tivesse uma banheira? Uma banheira? Eu falei, é. Ele, pá, mas uma banheira na estrada? Eu falei, porque o lugar da banheira não é na estrada. Então, a ideia de justiça é que as coisas estejam ajustadas no seu devido lugar. As coisas como devem ser. E como é que nós vamos saber aonde as coisas devem estar ou não? Através de uma inclinação racional, humana, de nós nos reunirmos para discutirmos temas do que como as coisas devem ser e como elas também não podem ser. Então, por exemplo, determinado assunto, isso aqui, por exemplo, ele vai ser tratado só como uma questão de uma reparação civil. Por exemplo, um carro, eu estou dirigindo e bati no carro de uma outra pessoa, porque eu tive um descuidado, na hora de mexer no telefone, no rádio. As pessoas, todo mundo que está em volta vai olhar e vai dizer, não, esse o Rafael agiu com culpa, não teve a intenção de causar o evento ali, mas ele de alguma forma, ele foi ali, no caso, negligente, então ele precisa pagar. Mas você imaginou a situação se eu, por exemplo, estou dirigindo um carro e aí vem uma pessoa com uma arma, como acontece o tempo todo. Sim. Inclusive, esse meu amigo disse que foi assaltado no Rio de Janeiro, foi roubado o carro dele. Todo mundo que está no entorno, o que vai acontecer? Vai criar uma situação de calamidade. O que as pessoas vão pensar? Cara, essa pessoa que está cometendo esse tipo de conduta, ela precisa ser o quê? Retirada dessa sociedade em que nós vivemos para ela aprender a viver em sociedade de novo. Você deixa de ser uma questão só de simplesmente de uma reparação de um dano civil, você passa agora para uma questão, agora é crime, criminal. Então não é só a reparação do dano, essa pessoa tem que ser afastada. É por isso que por isso que existem as penas, né? Assim, por isso que a gente prende. Por que as pessoas são presas? Por que outras não são? Por causa do efeito que aquela ação provoca em nós enquanto sociedade. E nós vamos sentar para discutir. Esse crime aqui tem uma gravidade tão grande que a pena tem que ser de tantos anos. Que eu acho que entendemos que esse é o tempo que a pessoa vai levar para aprender a viver em sociedade e também para inibir que outros façam. Vai fugir um pouco do nosso tema, a pergunta que eu vou fazer talvez possa você se estender muito, mas você acha que o Brasil prende demais? Vitor, eu acho que muitas vezes o Brasil prende mal. Digo isso enquanto jurista, assim, enquanto advogado. E aí uma opinião também pessoal minha. E também prende de maneira ilegal, porque por muitas vezes, né, assim, como a gente falou de ditadura, a gente veio com a Constituição, agora a Constituição democrática. Mas há um ranço ainda, né? O processo investigativo policial, ele segue ainda regras do processo inquisitorial, enquanto o processo de processo criminal segue um rito agora acusatório, que é um rito democrático. Então você tem duas situações antagônicas. Enquanto um busca comprovar, ou enquanto um busca a condenação, né? Seria uma condenação, mas
busca justificar ali algo que se imagina, porque se a autoridade policial ela tem uma percepção, uma ideia, que ela não confirmou ainda, e ela fica buscando uma confirmação daquilo que ele acredita, mas que não necessariamente significa que isso é a verdade. Sim, sim. E aí já o juiz, ele no sistema acusatório, ele inicia o processo. Olha, eu não sei nada, eu não acredito em nada, me provem cada um a sua narrativa. Só que por muitas vezes o juiz tem o quê? Uma relação incestuosa, no sentido de achar que faz parte do aparato de segurança pública. Porque tem uma sociedade fazendo pressão popular, dizendo assim, não, mas ele fez isso, prende, tem que prender. Enquanto a Constituição diz o seguinte, a prisão deve ser sempre a exceção. Só deve haver prisão quando houver condenação transitada e julgado. Depois que se obedecer todos os ditos que a democracia estabeleceu. Prova, só existe prova depois que há confirmação em contraditório. Como é que juiz tem certeza de algo que o delegado está apontando, ou o promotor, se, por exemplo, a Constituição diz que deve se esgotar todos os meios de defesa? Nossa, no caso, a justiça serve para proteger o inocente, não para prender o culpado, né? Eu vejo, assim, uma inversão, e eu acho que a gente, como jornalista, percebe muito isso, que a mídia condena antes de qualquer investigação. As próprias pessoas fazem pressão sobre nossos textos jornalísticos, por exemplo, que mostra a cara do vagabundo, você não tem como... Você não pode o cara fazer o cara ainda não foi... O cara é um acusado até o momento, só pode prejudicar a vida de alguém. Existe, assim, se ele estiver injustamente sendo acusado, por exemplo. Existe, assim, um desejo de fazer justiça, de punir, mas a gente vive uma sociedade democrática em evolução. A gente não pode achar que a gente vai fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho que no jornalismo a gente tem um papel muito importante. Sim. Tanto no sentido de proteger uma pessoa, porque a gente sempre parte do pressuposto que a pessoa é culpada. Ah, então vamos lá, vamos botar a cara dela. Mas e se ela não for? E se for alguma coisa... Nós já nos deparamos com casos que as pessoas não eram culpadas, a gente, na nossa carreira. E assim, por e que vocês não mostram se cara... Se tivéssemos sido sanguíneos, teríamos cometido injustiça com ela. Não à toa, a gente nunca teve nenhum processo nesse sentido no jornal, nunca, nenhuma vez em 10 anos. E é muito sério isso, Sim, né? muito é um sério. momento difícil. O Ministério da Justiça acabou de criar uma normativa tratando sobre reconhecimento de pessoas dentro da investigação. Aí, assim, ele está dizendo assim, ó, sabe o que a lei disse há alguns anos atrás? Ó, façam isso, que a lei tá mandando vocês, que a lei já mandou vocês fazerem. Primeiro é um sinal de que, assim, de tanto vocês não terem feito, eu agora, enquanto Ministério da Justiça, estou dizendo, ó, faz assim. Por quê? Não tô tentando transformar isso aqui numa entrevista filosófica, né? Mas tem um livro chamado Discurso do Método, do René Descartes. Descartes vê toda uma ideia de que se acreditava ser cair por água abaixo, enquanto ciência, tudo que se acreditava sobre um determinado assunto, foi descoberto que tudo aquilo estava errado. Aí tinham pessoas fazendo pós-doutorado numa coisa que estava errada. Aí ele cria o discurso do método. Não, para a gente alcançar a verdade, a gente precisa estabelecer métodos que a gente vai confiar. Então, para se alcançar a verdade, precisa de métodos. Aí se estabelece a epistemologia, epistemes grego, e logos, uma ciência que vai estudar quais são as formas que se pode se alcançar uma informação, uma verdade. Aí eu vou trazer um exemplo, processo que o Ministério da Justiça fez, que o Código de Processo Penal já falava, que é uma herança que a gente fala de novo da ditadura. Vamos imaginar que eu sou assaltado. Eu vou chegando na delegacia, fui assaltado tal hora, tal dia. Quais são as características da pessoa? Eu não tenho identidade CPF do ladrão. Eu sou o ladrão, toma aqui meu CPF, minha identidade, meu endereço, nome da minha mãe. Não vai fazer isso. Ele vai tentar de todas as formas não ser identificado. Aí eu vou dizer, 1,80 m, altura 5, cor da pele e tal. Aí a polícia abre um álbum de foto. Vê se é isso aqui. Acontece muito. Aponta e fala assim, foi esse aqui? Foi esse? Aí vão lá na rua, pegam o cara. Foi esse aqui ou não foi? Foi. Olha só, olha o discurso que estão fazendo. Foi esse? Uma pergunta que está me induzindo. Não é assim, você reconhece, é parecido? Não, é esse. É esse, eles estão me sugestionando uma ideia. O que a lei diz? Pega-se 8 pessoas,
com características próximas daquela que a pessoa apontou, inclusive aquele que acredita que seja o acusado, que vai ser acusado do crime, e manda a pessoa identificar. E nesse momento ainda tem que ter o advogado daquele que está sendo acusado. Por quê? Isso é uma prova que depende o quê? Da memória. Quando você chegar em juízo, você tem que confirmar essa prova de novo. No caso ali, uma evidência. A prova depois que tiver o processo. O juiz precisa confirmar. Aí depois que eu já sugestionei para você, é esse. Eu vou pegar agora e colocar 8 pessoas. Não tem mais como. Você perdeu a prova. Uhum. Perdeu a prova. Aí o que acontecia? Às vezes, em primeira instância, o juiz mantinha essa ilegalidade. Em segunda instância, você não conseguia reformar. Quando chegar em terceira instância, o STJ começa o quê? A anular o processo. Tira essa prova do processo. Agora, qual é a prova que tem? Não tem mais prova nenhuma. Por muitas vezes você tinha realmente alguém que foi preso ali, que tinha que realmente foi o autor do crime. Por muitas vezes você tinha uma pessoa que foi presa que não era. Talvez só foi preso por uma questão de cor de pele. Uma questão de preconceito. Eu presenciei isso como repórter. Quando eu comecei, eu era repórter de polícia. Então eu cumpri aquele plantão de ir no batalhão da PM. Hoje não, hoje sempre falo isso, né? Hoje a pessoa recebe as coisas da polícia pelo WhatsApp, mas eu tinha que acordar bem cedo, ia no batalhão, pegava as ocorrências, depois ia pra delegacia para bater as duas ocorrências para ver se estava tudo certo com as informações. Na delegacia eu encontrava sempre os crimes acontecendo lá, o pessoal chegando. Uma vez chegou uns policiais trazendo um garoto já de uma forma bem assim, bem Brasil colonial, sabe? O moleque tava amarrado com uma corda do braço dele, não sei se porque ninguém na hora não tinha uma algema e tal, empurrando o garoto e tal, já tava sendo acusado de chefiar o tráfico de drogas em alguma das comunidades ali em volta. E já estava dado como sendo, eles tinham pegado um grande criminoso. Pouco encostou uma Kombi cheia de gente, era a família do garoto e um monte de vizinho, e chegaram na gritaria de que não era ele, começou a confusão. Nisso eu fiquei ali para ver o negócio até o final, mas os blogueiros da época, muito acelerados, já tinham publicado já tinham publicado a foto do garoto e já tinham colocado já chefão do tráfico e tal, preso pela PM, lá, tava tudo publicado. Aí eu falei, pô, vou ficar aqui até o final. Eu tirava foto de longe porque os policiais não gostavam que tirasse foto. Eu ia pro canto, tirei umas 3 fotos pra garantir pro jornal. E fiquei ali esperando aquela confusão e mãe gritando e pai, e o policial vinha pra cima brigando. E a mãe, no final das contas, naquela confusão inteira, chegou à conclusão de que o Acho que garoto não era era o só um garoto. garoto preto que tava passando ali, a polícia não tinha quem pegar. Ele pegou, liberaram o garoto ali, o que aconteceu depois eu já não consegui mais acompanhar, porque Mas aí dali como é pra que você frente recolhe, né? A foto isso dele. aí eu cheguei, escrevi a história como ela aconteceu, Sim. publiquei no jornal, tudo bem, eu trabalhava no jornal impresso, eu não tinha tanta pressa de que fosse pra internet, já tem muito tempo isso. Mas depois tinha uma presença online também, aquela matéria que eu fiz no impresso iria pro online depois. Depois teve que ter, depois esses blogueiros, eu cheguei a olhar no outro dia, tal, eles já tinham tirado do ar, porque claro que já tinha chegado a informação e tal, mas por quanto tempo circulou a imagem daquele Sim. garoto ali de que ele era um bandido, E isso ele há não 10 era. anos, né? Quando a gente não tinha Eu tanta acho que tem mais de velocidade. 10 anos. Quando não tinha tanta Mais de 10 velocidade, hoje anos. você fazer um negócio desse, você nunca mais Isso deve ter recolhe uns essa 15, isso deve foto. ter uns 15 anos. É, Uns 15 anos atrás. E eu fiquei impressionado com aquilo que aconteceu. Pra mim, porque eu tava começando, então pra mim o que aconteceu? Foi uma aula Sim. ver aquilo acontecendo ali. Eu não tava esperando ver uma cena daquela acontecendo, aquela família chegar, todo mundo começar a brigar, um monte de vizinho, e no final conseguirem provar ali dentro da delegacia de que o garoto era inocente, que como que ele trabalhava não sei aonde, que ele tava passando pra fazer não sei o quê, alguma coisa desse tipo. Eu não me lembro mais da história como um todo, mas no final os policiais, ele foi liberado. Os policiais ficaram de mão vazia, não prenderam ninguém de verdade naquele dia ali do que eles foram fazer lá. Justamente um pouco, acho que exemplifica um pouco do que você estava falando agora, aí, nesse sentido, né? E assim, é uma polícia que quer prender, eu tenho a necessidade de prender, e aí, assim, um Estado que quer condenar, e assim, se você não tiver um equilíbrio entre esses poderes, Mas, Rafael, nós entramos nesse assunto aí, mas a sim, gente. eu Você é ia também trazer de especialista em, volta. em direito imobiliário. Né? A sim, gente acha que você é bem conhecido na renda. Isso também ah, diz um pouco do seu senso de justiça, né? Você falou de um cliente que a sim, casa dele poderia ser demolida em 24 horas. A gente usa, então, o Brasil hoje existe um desastre na questão da Habitação. moradia, da habitação. Então a gente sabe, eu imagino que você deve pegar E casos Búzios não é muito diferente, né? A gente tem não muito conflito imobiliário na sim, cidade, né? Muito perigosos, mesmo. inclusive. Perigosos, é. sim. Você, assim, tem todo, até eu tô cursando o mestrado, assim, minha linha de pesquisa traz um traçado histórico, né, assim, e isso surge desde o princípio da ocupação, né, assim, do Brasil, do território, da forma como o Brasil, né, o território foi sendo distribuído.
e a forma como isso depois acabou se organizando, você tem uma situação em que o Brasil é dividido pelo Tratado de Tordesilhas, depois em capitanias, né? As capitanias hereditárias, o capitão, ele começou, né, ele tinha autonomia para ceder qual seria o local onde alguém poderia ocupar ou não. E essas pessoas começaram a receber dinheiro por ceder essa área e ir embora para a Europa. E aí, em um determinado momento, a coroa falou: cara, o que está acontecendo lá no Brasil? E aí, que é o primeiro momento que o Brasil faz um cadastro dos imóveis. Porque não existia assim, quem está ocupando isso aqui, quem deu o direito dele ocupar. Porque por vezes o capitão dava uma autorização, por exemplo, para mim, e eu cedia para uma outra pessoa que cedia para outra. E aí, em um É. determinado momento, o capitão ia lá e dava a autorização da mesma área sobre outra pessoa. Sobre da E mesma já área. tinha alguém morando ali. Já tinha alguém ocupando. É, claro. E aí a coroa, o que a coroa faz? Ela faz um cadastro, que não é o registro de imóvel como a gente tem hoje. E esse cadastro é administrado pela onde? Pelas freguesias, pelas igrejas. Porque a igreja católica tinha presença em todos os lugares. Estava em todos os lugares, né? E assim, não sou católico, mas se presume que um homem que está ali seguindo Sim, todo claro. um dogma cristão seria aquele que estaria pregando a verdade. Teria ali uma distância, né, entre um egoísmo, uma ganância, e seria uma forma com uma ação ali de administração por pessoas de boa fé. E por isso que se você olha, né, alguns registros muito antigos, ele fala registro anterior, na freguesia de Nossa Senhora da Assunção, por exemplo, em Cabo Frio, que o cadastro estava lá. Inclusive tem que procurar nas próprias paróquias, alguns Sim, registros estão lá ainda nos livros, né? hoje a gente tem o registro civil, né? Assim, nascimento, óbito, lá no cartório, por exemplo, em Búzios só tem um cartório. Por exemplo, Cabo Frio tem um registro lá civil, tem outra cidade tem 11 cartórios, por exemplo, na capital. Onde era o registro de nascimento? Era na igreja. Tem pessoas que hoje ainda, Sim, pô, é possível, acho que não, claro. talvez por causa do CPF, mas assim, já vi casos de pessoas que foram buscar a certidão de batismo para conseguir Para fazer comprovar. Conexão a viva. certidão de nascimento para Aham. poder conseguir fazer o documento, né? Assim, então você tem essa situação. E só em 1850 que o brasileiro tem o direito de ser dono do imóvel, porque até então a terra era da coroa. E aí o Dom Pedro faz a lei de terras, que você pode agora, nesse momento, comprar a terra da coroa. Você primeiro tinha que provar que você estava ocupando aquela terra, trazia uma medição, aí era estabelecido um valor, você comprava. Aí você vai ter o primeiro título, né, em que realmente você é proprietário, né? Só que isso também gera um outro problema, porque não vou falar assim que é Brasil brasileiro, mas a pessoa comprou, aí vende pro Vitor. Só que ele também vende pra Camila. Parece algo tão conhecido. Eu E ia fazer aí, essa pergunta já já. o que E agora? nós fomos obrigados a fazer? Aí, 1873, se eu não me engano. A Nós gente estamos em cria, 2026. a gente cria a primeira lei de registro de imóvel que a gente chama de Lei das Transcrições das Transmissões. Por isso que ainda assim, por exemplo, tem registros aqui em Búzios que fala assim, não tem matrícula, tem transcrição. Que inclusive essas transcrições levaram a alguns problemas em Búzios, porque vou tentar explicar para você entender, né? Eu comprei a terra, né? Vamos lá que eu comprei aqui uma fazenda aqui que é o centro de Búzios. Aí eu vendi para você. Quando eu vendo para você, a gente vai até o cartório e vai ser feita uma escritura de transmissão. O oficial do cartório fazia o quê? Transcrevia aquela transmissão e aquilo ficava lá gravado num livro. Quando você, por exemplo, fosse vender para Camila ou vender para alguém, a pessoa ia ao cartório e falava assim: eu quero ver o livro das transcrições, que eu quero saber de quem o Vitor comprou e se ele comprou, se ele já não vendeu para alguém. Uhum, Se não existe alguma transmissão claro. do Vitor para alguém. Só que como é que funcionava, né? Assim, a ideia era só trazer publicidade, para que não houvesse uma venda dúplice. Então, por exemplo, hoje teve uma transcrição, ele ia lá, colocava no livro na folha 1. Aí vinha a transmissão do José, folha 2, 3, 4, isso vai. Na hora de procurar, tinha que procurar todas as folhas, todos os livros. Atrás. Como não tinha muita transmissão, né? Então não tinha tanta compra e venda, era tão comum, você tinha poucas. Só que em 1973, 100 anos depois, que a gente vai criar a lei de matrícula. O que você faz? Você coloca tudo num documento só.
tudo a gente chama de princípio da concentração e unitariedade. Fica tudo num documento único concentrado ali, todas as informações. Vitor vendeu para ela, vendeu para fulano. A matrícula, eu já vi matrícula de 80 folhas, que foram tantas informações que ela vai só crescendo e vai aumentando a quantidade de folha. Para evitar esse tipo de situação, porque eu já vi acontecer em Búzios. Uma pessoa vai no cartório, no caso ali do segundo ofício de Cabo Frio, que é o cartório mais antigo, apesar de ser segundo, é o mais antigo. Tira uma certidão da transcrição. Se fosse uma matrícula, no fim dela ia dizer assim, ó, Vitor vendeu para Camila. Na certidão da transcrição não diz, só diz que no livro tal, na folha tal, existe uma transcrição do Vitor comprando aquela área. Aí o que as pessoas faziam? Vão ao fórum. Ó, o meu avô tem essa propriedade aqui, aí abre o inventário. Aí vira inventariante. Nossa. Aí entra com a ação contra a Camila e fala assim, ó, a Camila está ocupando o imóvel do meu avô. Por vezes conseguiram até liminares para desocupar, cria uma restrição ali na matrícula. Aí Camila fala assim, realmente, o seu avô era dono. Só que seu avô faleceu, e aí foi feito o inventário, os seus pais cederam os direitos hereditários, foi feito o inventário no processo tal. E aí, como a lei de matrícula ela surgiu em 73 e foi depois, quando a sentença veio do fórum, foi aberta uma matrícula que não fala da origem da transcrição. E também na transcrição não consta a informação de que houve essa modificação. E aí o cara sai com o papel do cartório dizendo, não, eu sou dono, é do meu avô. Pô, isso aí dá problema até hoje, né? Dá problema até hoje. Muito A problema. gente acompanha várias coisas que acontecem aqui em Búzios, inclusive, relacionadas a esse tipo de problema aí. Eu tenho um processo assim. É. Eu falei, o juiz deu uma liminar para minha cliente desocupar o imóvel. Eu falei, excelência, os avós dela, que o senhor autorizou a abrir um inventário, os pais dela, na verdade, que são herdeiros dos avós dela, cederam o direito hereditário para uma pessoa, o inventário foi feito, o inventário transitou em julgado, já existe matrícula aberta, e o senhor está dando uma decisão desconsiderando um processo de inventário, desconsiderando o registro. Aí o juiz, mas não me... Eu falei, a gente tem que ter muita cautela, assim. Por isso que às vezes as pessoas falam, o juiz não dá liminar. Cara, tem que ter muita cautela. Uhum. Muita cautela, analisar, ouvir, ver, porque às vezes até, assim, costuma dizer, né, assim, que é um direito tão específico que, assim, às vezes às vezes é uma falta de conhecimento, que e eu vejo também como sendo, de alguma forma, assim, parece que há uma concentração dessas informações. Parece que assim, você encontra poucos livros, Uhum. os livros explicam algumas coisas, mas não explicam tudo. Se você não tiver uma vivência prática também, você não tem... Parece que é uma caixa mesmo fechada para poder dar um pouco de poder a uma minoria sobre o tema. Vitor, acredito que sim. E também o concurso, por exemplo, para admissão para um cartório. Hoje, por exemplo, você dependendo do cartório, você pode ter um salário de mais de R$1 milhão por mês. Uhum. 2 milhões, 3 milhões de reais. Eu conheço juízes que fizeram concurso, deixaram ser juízes para tratar de cartório. Entende? Então, assim, e as provas são muito concorridas, assim, apesar do pouco número de candidatos, muito pouco conhecimento sobre determinados temas ali que caem nas provas, porque assim, são questões de ordem prática que ficam mudando o tempo inteiro. O tribunal fica mudando a regulamentação. Agora que o CNJ, o que fez? Criou um código de normas extrajudicial para o país inteiro. Você vai todo mundo seguir isso aqui. Porque assim, cada estado cria uma norma. Aí você tem algumas questões, por exemplo, em que o código de normas fala assim, não, o oficial de registro, ele é que vai decidir se quer mais alguma diligência, que acaba acontecendo isso, né? Você chega no cartório para registrar a escritura, aí o oficial fala assim, não, mas eu quero esse documento, aí você entrega. Não, agora eu também quero esse. Mas em que base normativa você tem para isso? Não, tem uma norma geral que diz que eu posso pedir tudo que eu entender como sendo necessário. E aí eu, inclusive, tive algumas discussões, né, com alguns oficiais de cartório, que eu falei assim, tá, tudo bem, mas assim, você, enquanto agente público, tem que me fundamentar sua decisão. Por quais razões você está me exigindo isso? Porque senão, eu volto a dizer, né, se a gente vai voltar para um estado, não, eu sou o rei, eu sou a justiça, eu sou a lei, eu não preciso te explicar nada, não. Você vai ter que me explicar por quê. Por que você quer isso? Por que você quer essa informação? Por que você quer esse documento? Porque assim, eu preciso entender o porquê disso. E muitas vezes não é nem uma questão de maldade, mas assim, sempre foi assim. Mas sempre foi assim, aí sempre foi assim, você vai continuar fazendo assim? Quais são as maiores questões assim, complicadas que você encontra aqui na nossa região? Não só você atua na região inteira, né?
Vitor, eu vou te falar que, assim, regional, vou dizer que é um problema regional, principalmente Rio de Janeiro, principalmente aqui. Porque, assim, hoje eu tenho atuação no imobiliário, por exemplo, São Paulo, Uhum. tenho processo no Pará, processo Mato Grosso do Sul, Minas Gerais tenho muitos processos. E, assim, por exemplo, quando você fala de uso capião, por exemplo, em Minas Gerais, São Paulo, a opinião que as pessoas têm sobre o uso capião é uma coisa assim, nossa, aconteceu isso, o imóvel estava abandonado, a pessoa estava tanto tempo ali, mas ninguém foi lá, porque assim, fica, você vê que há um espanto, uma pessoa, quando eu chego no Rio de Janeiro, o discurso já é outro. As pessoas já veem o uso capião, que é um instituto social, como uma oportunidade de negócio. Eu ouço o tempo inteiro, não, mas Sim. porque tem um imóvel que está abandonado perto da minha casa, você acha que. Eu conhe- ouço esse tipo de. As pessoas vêm me pagam A pra. pessoa quer Não, fazer porque o uso capião É, pra pra- ter eu direito à falo, cara, propriedade. não é assim que as coisas funcionam, entendeu? Assim, não, mas porque foi, cara, que talvez Uma você lei que tenha. foi feita para Pra proteger. proteger, o cara começa a chegar uma forma de negócio mesmo, de E ganhar. aí você viu o que aconteceu em Búzios, né? Tem uns 5 ou 6 pessoas que foram presas. Uhum. Integrar uma organização criminosa estavam participando enfim, isso é acusação. Também não posso afirmar, porque assim, o que o Ministério Público denunciou ainda vai ser provado se é verdade ou não, mas assim, e que acaba que isso também porque você tem toda uma dificuldade de registro. O cartório, você não consegue, por muitas vezes, registrar uma escritura. Você tem uma ideia? Em 1911 foi aberto um escritório de advocacia. Esse escritório está na terceira geração. Eu recebo uma ligação de um amigo, um advogado, dizendo que um amigo dele, que era advogado, estava com uma escritura em Búzios, já tinha comprado um imóvel em 1998 e não conseguia registrar a escritura dele. Aí eu olhei e falei, cara, fala pra ele fazer isso, isso e isso. Aí ele, não, Rafael, ele quer te contratar. Eu falei, cara, o cara é seu amigo, advogado. Eu já falei o que tem que fazer, é só ele fazer. Não, ele quer contratar você. E aí eu fui contratado por um advogado que é dono de um escritório de advocacia mais antigo do Brasil, que estava desde 1998 tentando registrar um imóvel em Búzios e não conseguia. Imagina uma pessoa leiga. Aí você imagina um leigo. Imagina, claro. Aí, o que isso acaba acontecendo? Aí o cara não consegue ter o RGI, em um determinado momento, uma questão econômica, vai lá, vende o imóvel sem o registro. Aí qual é a brecha que a gente tem? Vende a posse. Porque a lei diz que só há compra e venda de imóvel com o registro da escritura. Aí eu fiz uma escritura pública, não interessa. Se você não registrou, você não é dono. Mas eu posso vender a posse. Aí você começa a vender posse. Aí a gente também tem, assim, não estou criticando, mas assim, a gente tem uma lei municipal de organização e ocupação do solo urbano que foi feita, pensada num momento para se criar, vamos dizer assim, supervalorizar os imóveis, um modelo quase que fosse um modelo assim de ocupação americana, em que você tem imóveis muito grandes com casas pequenas. Uhum. Você diminui a oferta e você tem uma grande procura, você tem um aumento do preço. Você tenta também evitar com isso uma aglomeração de pessoas, você não criar núcleos urbanos de Que é aglomeração. número, De muita gente. para ter menos, uma ocupação menor, né? Só que o que não se pensa é o seguinte: tá, tudo bem, o terreno vai ser muito caro. Muito caro, e aí quem não tem condições de realidade do Brasil, 90% da população é classe média para baixo, não vai ter então condições de morar nesse lugar, né? Mas eles vão ter que morar em algum lugar porque eles vão ter que atender essas pessoas ricas que vão comprar. Tem uma questão que envolve isso que é É uma sempre questão pouca gente social fala, mesmo. porque assim, quem é que vai varrer, limpar, construir, jardinar? Entende? Assim, só que Onde aí essas pessoas estão morando? Estão morando E onde? aí vem uma outra questão, né? Com que pessoas, com que sociedade foi discutido Uhum. essa lei que foi criada? E assim, em que momento isso não se rediscutiu de novo? Porque assim, você pega a história, por exemplo, da ocupação, por exemplo, numa favela no Rio de Janeiro, as pessoas foram pro morro porque lá não tinha como plantar nada, tinha uma oferta de terra plana, eu vou plantar numa montanha, não. Vou ocupar. O que ninguém quer, as pessoas foram para lá. Aí assim, aí lá o Estado também não foi. Aí aí fica aquela questão, daqui a pouco a aglomeração de pessoas é tão grande, aí começa a virar também uma massa de manobra política. Aí o poder público também não vai lá, não fiscaliza. Aí assim, aí você também não cria uma lei para adequar essa situação, essa questão social, né? Porque assim, você tem que. Porque, assim,
Ah, mas a lei não autoriza esse tipo de construção. Aí o cara já construiu, aí você também não entra com ação para demolir. Aí o cara também não consegue ter habite. Aí não consegue ter o parcelamento do solo porque a lei não autoriza. Aí você tem uma casa sem habite, sem parcelamento. Uhum. Aí o cara não consegue, essa pessoa não consegue acesso a financiamento bancário para vender o imóvel para. Hoje mesmo, conversando com uma cliente, eu falei, fiz uma pergunta para ela, uma pergunta retórica. Quantas pessoas você acha hoje que tem 500 mil reais na conta disponível para comprar um imóvel? Pensa um Parcela bem número. pequena. Agora pensa um número de pessoas que têm crédito, acesso a crédito, 500 mil reais. Mas quem tem acesso a crédito precisa de um imóvel regularizado. Uhum. É. A gente tem uma amiga que deixou de comprar em Búzios por causa disso. Ela tinha acesso a crédito, mas Mas como é que ela comprava? como é que ela comprava? Inclusive era uma casa na Rua da Brava. Ela quase Onde- comprou a casa, mas chegou na hora como é que Quando ela falou como que é era que ela Rua da Brava, eu financiava falei, a olha, casa. vai ser difícil. Eu também falei pra ela, vai ser difícil ser encontrar difícil, casa pra você entendeu? comprar pela Caixa Econômica. Então a gente precisa rediscutir isso tudo. Que era do fulano, que o ciclano que cobria aqui. Eu falei, gente, Uma situação interessante, você vê que antes de 1850, da lei que eu falei, da lei de terras, toda a terra era da coroa, mas você tinha o direito de usar que o capitão te deu a terra. A coroa cria uma lei que diz o seguinte, olha, você não é dono da terra, você tem uma autorização de usar que é precária, eu posso tomar a hora que eu quiser. Mas se você quiser pegar esse documento, se você quiser ir ao banco, quiser dar como garantia esse direito que eu te dei, o banco vai lá e te empresta o dinheiro. Aí é interessante que assim, a primeira lei que vai regular imóveis no Brasil, ela vai atender uma questão que beneficia o sistema financeiro. E que se você for pensar, a consequência disso econômica para o país, por exemplo, é que antes, por exemplo, quanto vale R$ 1? Vale o que a gente diz que vale. Quando você tem um mercado internacional, vale o que as outras pessoas dizem que aquele dia também vale. Por exemplo, no Egito, 1 quilo de prata valia mais do que 1 quilo de ouro. uhum. Hoje o ouro vale mais. Aí a Inglaterra, quando ela toma um poder de maior economia do mundo, o que ela fala? Ela assim, ó, o seu dinheiro vale o quanto você depositar de ouro aqui no meu banco. Em um determinado momento isso acaba. E aí o que começa a valer? Os títulos imobiliários. Uhum. Se você tem um país em que os títulos imobiliários não têm segurança jurídica nenhuma, ou que você tem a maioria dos imóveis em situação de irregularidade, em 2017 o Ministério da Cidade falou assim, ó, 50% dos imóveis do Brasil estão em situação de irregularidade. Você tem uma economia fraca. Metade da propriedade privada. Metade do país. E aí começaram a criar programas sociais para tentar regularizar, que a gente também não conseguiu adequar. E aí o que você faz? Você tem hoje um problema de taxa de juros no Brasil muito alta, também relacionado ao problema dos imóveis que não tem que você não consegue regularizar. Porque o banco, ele chega lá fora, ele fala assim, eu tenho título de crédito, que é financiamento de veículo. Inadimplência altíssima, empréstimo pessoal, inadimplência altíssima. Não, eu tenho um título aqui, ó, crédito imobiliário, porque ninguém pega a casa, bota nas costas e leva embora. Eu nunca vi ninguém Ela pegar não terreno sai e do levar lugar. embora. Em algum momento você vai retomar. Uhum. Então o nosso banco, quando chega lá fora para tomar empréstimo com outros bancos, nossa economia é o quê? Super mal avaliada, porque a gente não resolve esse problema. Aí você tem questões que envolvem questões sociais, aí isso vai só se tornar um ciclo vicioso. Aí os juros é maior, aí aumenta a inflação, as coisas ficam mais caras. Você impede pessoas, por exemplo, o cara tem que às vezes, sei lá, juntar 100 mil reais e constrói uma casinha ali, mas se ele tivesse o crédito, talvez poderia pagar aí 1.000, 2.000 reais por mês ao longo de 30 anos e ter uma casa muito melhor. Você percebe que aí as pessoas justificam, pô, uma favela, um lugar desorganizado, mas a pessoa não tem condições de crédito para poder contratar, começar para comprar um Claro. terreno no local adequado, com tamanho correto. Depois não consegue contratar um arquiteto. Depois não consegue, tem diversas coisas que você não Regularizar consegue a fazer, obra. regularizar. Aí você faz o que você consegue fazer. Aí que acredito que isso cria uma grande parte da nossa justiça social no Brasil vem da questão da dificuldade para habitar. Sim, Para exatamente. conseguir morar, para conseguir ter E aí direito a ter um acontece local. o clássico, né? O pai e a mãe têm uma casa, Normal, têm filhos, claro. eles constroem no fundo, constroem em cima, Sim, constroem atrás. Sim, todo Então mundo tem você que vai morar. criando Ué. E a gente tem um problema. outro problema que Búzios está enfrentando, Cabo Frio e as outras cidades. Um exemplo, Vitor, você quer comprar uma casa, um terreno? Aí, Vitor, pô, preciso sair do aluguel. Tem um terreno muito barato. Aí a pessoa, é barato? É barato, muito barato. Ó, não tem registro de imóveis, não tem autorização da prefeitura para a rua ser aberta, para o lote ser vendido, não tem autorização ambiental. Como lá é irregular, a empresa de ônibus não sabe que isso vai existir ainda, então a rua não é cadastrada, aí não tem um transporte público.
a prefeitura não autorizou e não pode saber ainda, que só vai saber depois que tiver um monte de casa, então não tem posto de Não tem saúde mais. lá, Ah, não tem, não tem escola não tem perto, escola perto. não tem coleta de lixo, não tem luz, não tem drenagem, não tem esgoto. Só coisa boa. É super barato, porque não tem nada. A gente agora, isso aí não, isso não é para todos nós, não é uma teoria. Nós já vimos isso Não, é acontecer ao nosso realidade. lado em diversos lugares. Aí o governo, não, tem muito voto lá, aí não, aí vamos botar luz. Aí você bota a luz. Não, engraçado. E tem Como que, a luz e a água é privatizada, a luz e a água chega rapidinho, né? Chega muito rápido. apesar de ser um primeira- serviço público. Mas Chega muito rápido. Eu tenho um processo em que o Ministério Público fala assim, não, mas você não poderia ter construído essas casas aí, porque tem uma área de preservação permanente e tal. Você ganhou um processo nesse sentido, né? Em Cabo Frio tem um que outro vai servir de parâmetro pro resto do país, inclusive. assim, até para outras questões, né? Até foi interessante até que o processo foi sentenciado e transitou em julgado, o Ministério Público não recorreu da decisão. Assim, acho que ele conseguiu, né, entender, né, assim, aquelas questões que nós falamos, assim, às vezes uma informação vem e precisa haver esse confronto, né, de ideias, né, assim, e eu achei até louvável, assim, a atitude do promotor, porque ele promove justiça. Ele viu que realmente, assim, quando o juiz deu a sentença, ele aceitou os argumentos, né, e assim, inclusive um dos argumentos falei, cara, tem fornecimento de água, esse é serviço público que está sendo fornecido por um particular. Mas é uma concessão. Tem serviço de luz, tem coleta de lixo, tem internet. Isso são serviços públicos. O poder público, ele estimulou a ocupação. O poder público interpretou que as pessoas precisavam ficar ali. E aí vem aquela questão, né? Assim, quando se criou essa proteção ao ambiente nesse determinado local, se tinha uma intenção que hoje talvez já não consiga mais alcançar. Porque por muitas vezes a demolição ela é muito mais danosa do que você manter as pessoas no estado que estão ali. Nós já conversamos com muitos especialistas em meio ambiente, pessoas sérias, não esses pitaqueiros que a gente conhece por aí, não. E que em alguns casos, quando você já está ocupado, você fazer esse tipo de coisa não significa muita coisa, porque a natureza não vai se recompor, Não recompor. como dependendo de como a situação ali tá mais. Então é melhor fazer justiça com o ser humano que já tá morando ali. Exatamente. Ô, Vitor, uma vez eu brinquei, né? Assim, Eu tô falando de opinião de especialistas em meio ambiente mesmo, não esses doidos que a gente conhece por aí, não. eu tenho um processo em Cabo Frio que eu fiz o meu cliente contratar um engenheiro para avaliar qual era a quantidade de metros cúbicos de entulho que iam ser gerados com a demolição. Quantos quilômetros iam se levar do transporte, quanto de diesel, quanto de CO2 ia ser emitido, qual seria a interferência no solo, enfim. E aí no final o laudo apontou que a manutenção das casas seria maior, seria uma resposta melhor para a natureza do que tirar tudo que estava ali. Até porque, assim, por muitas vezes, se faz a demolição, volta o estado que estava antes. E aí se esquece, não tem mais proteção, não se cuida. Enfim, e daqui a pouco começam outros tipos de ocupação. E a situação ali estava assim, consolidada, né? E controlada, né? Assim, Não vai crescer mais do que é, por exemplo, hoje, né? restringe. Parou, congela ali, aquela, que era uma ocupação de mais de 20 anos. E faz um acordo, de repente faz um TAC, pega um valor e aí investe Delimita um espaço. Enfim, você pode ter outras. E assim, e por muitas vezes, né, assim, e aí volta assim, né, uma questão de adequação social, né, ao momento. Acho que o momento agora a gente está vivendo consequência do que, por exemplo, pessoas da nossa idade tiveram de ideias sugestionadas na infância, né? Assim, eu lembro da minha infância inteira, eu aprendendo que eu tinha que proteger o meio ambiente. Sim, a gente cresceu, nossa geração cresceu sobre Então, a esse gente tá início tendo de. essa resposta agora. Porque antes meu pai não tinha, assim, claro. enfim, realmente tem que acontecer. Acho que o meio ambiente realmente tem que ser protegido, porque é o No nosso nosso planeta. caso, nós estamos desde 1992, né? Quando teve a Eco com 92, 92 a gente aprendeu que isso tinha que aí. cuidar do Começamos meio na ambiente. escola a aprender sobre o meio ambiente. É pouco tempo. Né? É pouco tempo. Mas aí eu faço, às vezes, uma pergunta, né? Assim, vamos lá, Código Florestal estabelece lá o que é área de preservação permanente. Aí o STJ, Superior Tribunal de Justiça, diz assim, ó, não existe direito adquirido de poluir. Eu tive uma licença para construir, meu direito está adquirido. Não existe direito adquirido de poluir. O ato é ilegal, tem que demolir. Tá. Vamos lá. Aí o Código Florestal fala assim, ó, topo de morro é área de preservação permanente. Aí eu me pergunto por que ninguém entra com ação para demolir o Cristo Redentor?
ou tirar lá o bondinho do Pão de Açúcar? Aí uma resposta de uma autoridade, não, mas aí existem questões históricas, questões sociais, religiosas, turísticas. Aí eu falei, ah, tá, então nesse caso a gente tem um conflito de normas, né? Um conflito de interesses. E aí nesse caso esses interesses se sobrepõem ao meio ambiente. Mas nesse caso aqui, pessoas pobres que não têm onde morar, não têm, os interesses não se sobrepõem no meio ambiente. Então o meio ambiente nesse caso é mais importante que o direito à moradia do ser humano. Então, assim, são questões que nós precisamos discutir. Entende? Assim, eu já vi decisões em que um desembargador, inclusive do Rio de Janeiro, que é o coordenador da Escola da Magistratura, sabiamente deu uma decisão dizendo assim, vocês foram omissos. Se a construção está lá, vocês tinham um dever de fiscalizar, vocês nunca fiscalizaram. A ocupação foi estimulada pelo poder público, primeiro pela omissão. E agora essas pessoas vão morar onde? Porque o Estado deve nos garantir o direito ao meio ambiente, mas também deve garantir às pessoas o direito à moradia. Essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade, tá? Então, quando vocês derem o direito, derem condições de moradia para essas pessoas, eu autorizo vocês tirarem elas de lá. E você e o município está obrigado a Mas fiscalizar. justamente isso. O que acontece é que você pode até regular esses espaços, mas você tem que garantir que essas pessoas vão morar em outro local, em um local adequado, não jogar elas em um lugar até pior, como a gente já viu em alguns lugares do país que acontecem isso. Essa política habitacional em Búzios, ela teve uma só ao longo da história, né? De habitação popular, que acho que é ali pro lado de São José. Depois Foi, nunca mais teve nada nesse Sim. sentido, né? Eu, hoje, apesar de toda a minha história, né, de vivência política, hoje eu, assim, não tenho uma posição, mas, assim, tenho a falar do governo Guedes Alexandre, que tem aplicado uma lei federal muito importante que a gente chama de lei de REURB. Sim. Assim, tem, acho que é o Daniel, que é o coordenador, e assim, eles fizeram um caso de sucesso ali em São José. Sim. E eu vi, né, tive acesso a documentos, por exemplo, uma lei municipal diz que o lote mínimo, por exemplo, seria 500 metros quadrados. A REURB, né, essa lei autoriza, por exemplo, que o poder público, vivendo uma questão de interesse social, autorize, por exemplo, um terreno de 200 metros quadrados para adequar uma situação social que está ali. E eles fizeram isso. E é uma realidade. E concederam o RGI e o Habits para as pessoas. José Gonçalves também aconteceu uma ação, aconteceu desse sentido. Então, assim, essas ações precisam ser replicadas. Mas entenda também os limites, porque assim, é um processo além também de bem regularização complexo. de glebas também. Sim. Que também era outra luta que tinha das pessoas que moravam Sim. ali, que podiam perder aquelas terras. Para pessoa aventureiros que a gente conhece, que vem de vários lugares, Sim. dizendo que são donos do local, as pessoas moram ali há gerações. Sim. Eu acho que realmente São duas questões, né? São as pessoas que já estão, talvez, ali ocupando fora da lei, né? Não sei se posso dizer fora da lei, mas elas já estão ali há 20, 30 anos. Sim. Algumas até mais. E aí, para o outro lado, a prefeitura tem que fiscalizar uma construção recente. Sim. Então, você organiza de um lado e protege de outro. Acho que quando a gente fala isso, não é tão difícil de resolver, né? Eu acho que na prática parece que os poderes, as forças invisíveis que envolvem isso são muito grandes. São muitas, são diversas, né? até difícil de explicar quais são, mas a gente sabe o que tem que ser feito. E quando acontece, a gente tem que louvar, porque, porra, conseguiram fazer alguma coisa. Sim, tem uma lei também importante que o Alexandre fez, que só teve na época do Toninho Branco, que é a lei de mais-valia, né? Sim. Que possibilita você, dentro de alguns limites e condições, também não autoriza qualquer coisa a 3 andares. Ela estabelece alguns limites ali. Mas, por exemplo, eu tenho vários clientes que a gente está com o processo na prefeitura aberto. Até entendo assim, um pouco da morosidade, que acho que eram mais de 1000 processos abertos, mas assim, estão caminhando. E assim, e eles estão possibilitando, por exemplo, você vai pagar uma compensação. O valor é um valor um pouco alto, que eu acho que é o dobro do valor normal que você pagaria. Mas entendo porque, assim, eu sempre brinco, você não pediu licença para entrar, agora pede desculpa. Sim. E aí você está pagando pela desculpa. É uma boa forma de pensar. E você fala, cara, você está tendo a possibilidade de regularizar uma construção, porque, por exemplo, você vai financiar um imóvel, a Caixa Econômica, por exemplo, ela manda um engenheiro lá. Aí ela olha o que está escrito no RGI, tem 50 metros quadrados. Ela olha o IPTU. Aí vê o tamanho. Aí quando vê lá, irmão, essa casa tem 100 metros, não tem 50. Você fez um acréscimo. O banco às vezes não financia, não aceita financiar. Então, assim, isso possibilita também essas questões relacionadas ao financiamento. Gera imposto para a cidade. Porque, assim, o cara vai pagar essa compensação. Isso a prefeitura pode aplicar numa outra, investir
em educação, em saúde. Enfim, você melhora a situação, né? Assim, são tentativas, né? Assim, tentativas, acho que isoladas, mas que dentro de um contexto que contribuem para essa regularização. Eu vejo que a lei que criou o uso capião extrajudicial ajudou, mas também criou um outro problema, porque transportou para o cartório a responsabilidade. Aí o cartório, por vezes, fica com medo que a responsabilidade do oficial ela é pessoal. É ele que responde. Um dos primeiros, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros uso capião, processo de uso capião extrajudicial do cartório. Quem fez foi eu. Levei 2 anos discutindo com o cartório, e documento, isso, vai conseguir fazer. E até a minha cliente, quando a gente conseguiu, ela ficou muito emocionada, né? Que o marido dela é da Marinha, serve ali na base de São Pedro da Aldeia. E eles moram de aluguel em Búzios. E aí eles precisavam desse registro, porque a Marinha tem um banco. E aí a Marinha concede crédito para os militares. Ela queria o RGI para poder pegar o dinheiro para construir a casa dela no terreno. Finalmente a casa dela. Entende? Então, assim, aí você ainda trata as questões emocionais da pessoa, né? Assim, que é uma realização de um sonho, né? Se eu fiquei feliz por ela. A gente veio conversando no uma caminho, casa, né? né? Sobre a gente falava sobre o sonho sonho americano, americano, aí o sonho falamos do sonho brasileiro. brasileiro, é casa própria, um carro, E uma viagem por ano. férias uma vez no ano. E agora se acrescenta os filhos conseguirem cursar a faculdade. É verdade. Aí você faz a conta aí, quais que você já fez, o que tá faltando. E escrever um livro, né? Que você escreveu também. Tem aqui, vamos falar dele aqui, foi lançado ontem oficialmente. Eu ia falar a sua frase clássica, mas eu vou deixar você falar. O tempo, os assuntos são sempre maravilhosos, o tempo urge, Não, e mas o tempo passa muito rápido, daqui a pouco tem outra gravação para fazer. Mas Mas você eu tem que acho falar o da nossa assunto, patrocinadora eu também, acho que o é você que assunto fala. muito importante. Eu acho, sinceramente, que a gente podia Gravar outras vezes, Sim. porque Podia é você muita coisa que a gente constantemente, né? recebe. E a gente recebe muita denúncia nesses assuntos. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia abrir uma caixinha para os nossos, É verdade. quem segue a gente, perguntar do que quer falar com o Rafael. Para o próximo podcast. Então, vamos lá. Você que está vendo o podcast, está vendo esse corte no Instagram, você quer falar sobre direito imobiliário, você tem um terreno, você quer estar com dúvidas, bota aqui na caixinha e no próximo podcast o João Rafael vai responder essas perguntas. A gente pode gravar outro já diretamente sobre o Exatamente. que quem está assistindo quer saber sobre o importante, tema. É um assunto muito importante, Bus. Eu tinha uma lista de perguntas aqui, eu não conseguia fazer nem Não, porque começou muito bem, porque também o Rafael deu uma aula de direito claro, pra gente né? aqui, né? Também, Fora que é isso, importante né? também. Que também, E além de ser nosso advogado, né? além de ser advogado da prensa. E toda vez que o Rafael tem uma intervenção nos nossos canais, as pessoas começam a dizer, a gente nem falou sobre a última, o último assunto, né? Sobre a questão que do ele evento na praia. elucidou a questão ali. Elucidou a questão e trouxe, assim, um esclarecimento para aquelas coisas em Búzios que são meio que lenda. Sim. Pode show na praia, pode no show na praia. Na nossa investigação, a gente tem muitas lendas sobre o que pode e o que não pode. Né? Uma das lendas que nós derrubamos com uma matéria foi que não podia ter um semáforo. Descobrimos que nunca existiu nenhuma lei que proibisse a semáforo. É só uma questão cultural de quem pensou a cidade, porra, vamos botar semáforo, cidade grande, aquela a se espalhar, vida. Todo mundo, todo mundo começou a acreditar que tinha uma lei. Mas esse é um outro mas existem outros temas. O Otavinho, né? Há muito tempo atrás eu conversando com ele foi vereador de Cabo Frio. Sim. Búzios era distrito. Por Búzios, E aí ele ficava brigando por Búzios para não haver uma ocupação desordenada. Enfim, ele diz que ele ficava brigando com as pessoas para ninguém fazer terceiro andar, porque ele dizia que tinha uma lei. E na verdade a lei não existia. Eu escrevi um livro sobre isso. Você escreveu Acho que não tem nenhum para mostrar aqui. Você não trouxe, você tá focado na Débora. As coisas que acontecem. Mas é verdade, isso é um caso muito emblemático do que deu certo, né? Bom, é aquilo, estamos chegando no final do nosso podcast. Eu quero, de novo, lembrar para vocês que a gente está gravando aqui nos estúdios da Búzios Digital, nosso parceiro. Um abraço para o André Castro, sempre falo Castro, o meu trava-língua. E se você quer ter o seu podcast também, você procura aqui a Búzios Digital, marca seu horário. Inclusive, se eu não me engano, você pode vir fazer um piloto, se você gostar. Depois você acerta eles seu horário. Tem outros serviços digitais. Tem outros serviços digitais também. Digitais que eles podem fazer. É fácil encontrar e aqui, provavelmente você deve estar vendo esse corte no Instagram, você vai ver aqui a gente em collab com eles, então é fácil de encontrar. Também quero agradecer aos nossos parceiros da Cervejaria Búzios, que estão sempre aqui. A gente conversou tanto hoje que a gente nem abriu a cerveja. Deixei gelando pro Rafael experimentar, mas vai Mas rolar. ele vai levar pra casa, depois ele conta. Ele vai levar gente, uma.
E a gente vai ter aqui a Vera e a Carol, que vão vir conversar com a gente sobre cerveja, abusos, e vai ser um papo bem bacana também. E lembrar que ontem eu lancei oficialmente um novo livro. Agora você fala do seu livro. Ontem oficialmente foi lançado o livro Deva, o Anjo de Búzios, uma experiência muito nova na minha carreira como escritor, porque estamos falando de espiritualidade. É um livro-reportagem que investiga uma questão diferente, que investiga o invisível, que é a existência de um anjo que vive e protege a cidade. E Vamos dizer que essa força, inclusive, trabalha aí na questão trabalho, imobiliária da cidade. com certeza essa força influencia o Rafael no trabalho dele também. Nós todos estamos influenciados sobre uma força de amor muito grande ligada ao Criador. E eu tô falando isso sem nenhum filtro aqui, né? E não é sobre religião, não é sobre religião. É sobre... E essa energia, ela se sente de forma mais poderosa ali na floresta na APA do Pau-Brasil, na Floresta das Caravelas, onde essa energia pode ser sentida com mais força. O livro é bem bacana, os que acreditam e não acreditam também vale a pena ler. Foi lançado oficialmente ontem e está disponível no Mercado Livre, Amazon e também pessoalmente com a gente também. Ou lá no hotel Ou lá também. no hotel Búzios Tanto Espiritualidade. No hotel APA quanto no hotel Búzios Espiritualidade. Acredito que vai valer a pena a viagem. Com certeza. É isso. Te agradecer pela sua participação, deixar aí o seu registro final. Eu só agradecer a oportunidade, a honra, assim, eu gosto muito de falar, né, e se possível transmitir conhecimento, é o segundo amor, a segunda paixão que eu tenho, que é transmitir conhecimento, explicar, e assim, pra mim é uma honra, né, assim, ter sido convidado, e se tiver mais temas, mais discussões, eu tô aberto a falar, a ouvir também. E só agradecer, assim, o carinho de vocês, o trabalho. Vocês têm minha admiração. Com certeza vamos ter outras oportunidades. E a admiração é mútua mesmo. Assim, um momento muito difícil da nossa vida, você foi muito crucial com o seu trabalho como advogado. Então a gente tem também um carinho. Demonstrou a grande inteligência como advogado mesmo. As pessoas sabem o que é, né? E eu fiquei super preocupado de escrever. E quando você lê, que você é um cara que pra mim é referência assim, em redação. Eu falei, será que Vitor vai olhar, vai encontrar algum defeito? Será que ele vai achar que eu escrevi bem ou mal? Eu acho que você escreveu tão bem que a juíza ficou impressionada. Ué? É verdade. E também, obrigada pela sua parceria. Mais um episódio aqui. Obrigado pela sua parceria comigo. Então tá bom. A 20 anos de parceria. A gente tem sempre que fazer esse momento Love Love. E você que ficou com a gente até aqui, aquele convite de novo para você se inscrever no canal, ativar as notificações, acompanhar os outros episódios. Lembrando que a gente grava esses episódios aqui na Búzios Digital e depois ele vai ao ar no YouTube, Prensa Podcast. E depois você vê os cortes aí pelo Instagram. A gente tá aí por aí, né? Compartilhem. Tá por aí. E vem ser nosso anunciante, vem fazer seu podcast no Búzios Digital e vem contratar o João Rafael também para defender os seus interesses, ué, por que não é mesmo? Já viu que a competência ele tem, agora é só saber um pouco mais. É isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Quero precisar ir ao banheiro, que eu tô bem Vai lá. A gente... Aqui, ó. Aqui, ó.